Alguma vez já bateu aquela curiosidade de entender por que, de repente, multidões parecem agir como se fossem uma só mente, uma só pessoa? Pois é, o psicólogo Carl Jung tinha uma teoria fascinante sobre isso. E olha, ela nos leva para uns cantos bem inesperados da política e do poder. É uma força tremenda, não é? Aquela sensação de fazer parte de algo muito maior, de ser levado pela onda de um movimento de massa. Isso pode ser inspirador, claro, mas a gente sabe que também pode ser perigosíssimo. O que será que está por trás disso? Então, para o Carl Jung, a resposta não estava lá nos discursos dos políticos ou nas ideologias. Não, estava bem mais fundo, nas profundezas da nossa própria mente. Ele dizia que para entender a política, a gente primeiro precisa entender a psicologia que nos move. Ok, então para começar essa jornada, a gente precisa entender de onde vêm essas forças coletivas. E para isso, Jung nos apresenta um conceito que é a chave de tudo. O ponto de partida de Jung é o que ele chamou de inconsciente coletivo. Tente imaginar um imenso reservatório subterrâneo de mitos, de símbolos, de experiências que toda a humanidade compartilha. Ele chamou essas imagens primordiais de arquétipos. É como se todos nós nascêssemos com o mesmo software psicológico básico, sabe? E como isso tudo vira cultura? Bom, Jung via um processo de 3 etapas. Tudo começa com uma tensão interna. Pensa na luta entre nossos instintos e nossa ética, por exemplo. Esse conflito todo gera um excesso de energia psíquica. E o que acontece com essa energia? Ela é canalizada, e aí cria símbolos, que dão origem à nossa arte, à nossa religião e, o ponto central aqui, à nossa política. Mas essa energia psíquica é tipo o fogo, né? Ela pode construir, mas também pode destruir. Então, o que acontece quando ela sai de controle? Isso nos leva ao que Jung via como o maior perigo da psicologia de massas, a tal da inflação psíquica. Jung deu a esse fenômeno um nome de inflação psíquica. É quando uma pessoa, ou até um grupo inteiro, se identifica tanto com uma ideia grandiosa que a personalidade dela se expande para muito além da realidade. Pensa num balão sendo inflado ao máximo, até ele acreditar que pode voar sozinho até o sol, completamente cego para o fato de que não tem chão. E essa citação do Jung resume isso perfeitamente. L'état, c'est moi. O estado sou eu. É exatamente o lema de quem cai nessa inflação. É o líder que já não sabe mais onde a pessoa dele termina e onde o poder começa. E o que começa com um indivíduo pode literalmente contagiar uma nação inteira. A inflação coletiva acontece quando um grupo todo se identifica com uma única ideia, um ismo, sabe? E aí se cria uma psique de massa, com um impulso quase incontrolável para a catástrofe. É um verdadeiro contágio psíquico. Mas como a gente chegou nesse ponto? Por que a sociedade moderna parece ser tão vulnerável a esse tipo de contágio? A análise histórica que o Jung faz nos dá umas pistas bem interessantes sobre a criação do que ele chamava de homem-massa. Jung aponta para uma tempestade perfeita de 3 grandes eventos históricos. Primeiro, lá no século XVI, a reforma enfraqueceu a igreja. Com isso, a nossa necessidade psicológica de uma autoridade superior começou a ser transferida para o Estado. Depois veio o iluminismo, dizendo que a razão era tudo e nos incentivando a reprimir nosso lado mais irracional. E para fechar, a Revolução Industrial nos tirou do campo e nos isolou nas cidades. O resultado disso tudo, um indivíduo sem raízes, desconectado de si mesmo e psicologicamente vulnerável. E o que é que preenche o vazio desse indivíduo frágil, desconectado? É aqui que a análise do Jung chega no seu ponto mais alto. O Estado se torna um novo Deus. O ponto crucial do Jung é este. Quando a fé tradicional perde força, os nossos instintos religiosos não somem. Eles não desaparecem. Eles só se apegam a coisas novas. E na era moderna, esse novo objeto de devoção muitas vezes passou a ser o próprio Estado. E os paralelos que Jung traça são impressionantes. A promessa de salvação eterna da religião é trocada pela promessa de prosperidade para todos do Estado. O pecado da heresia vira o crime da dissidência política. A autoridade de Deus dá lugar ao líder do partido. E os rituais sagrados são substituídos por desfiles militares e comícios de massa. A estrutura é a mesmíssima, só mudou o objeto de adoração. E qual o resultado disso para o indivíduo? A pessoa é cuidada, sim, mas como se fosse uma peça numa engrenagem, não como um ser autônomo. E aí se perde a autoconfiança e, o que é mais perigoso de tudo, a responsabilidade moral individual. É quase como um retorno a uma infância que nunca acaba. A pessoa fica protegida, mas completamente dependente.
Diante de um cenário desses, qual seria a solução para Jung? A resposta dele é bem provocadora e nos leva à nossa última parte, o indivíduo como antídoto. Para Jung, a grande mudança não começa nas massas, nem nos sistemas políticos. Começa no indivíduo. Qualquer transformação de verdade na sociedade tem que primeiro acontecer dentro da psique de uma única pessoa. Mas que caminho é esse? Bem, começa com a coragem de resistir à correnteza do coletivo. Depois é olhar para dentro e reconhecer as forças do próprio inconsciente, sem ter medo. O objetivo é integrar tudo isso, desenvolvendo uma consciência e uma responsabilidade moral que não dá para terceirizar para nenhum partido ou Estado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, talvez a mais importante. Na nossa era de tanta polarização e movimentos de massa, será que o ato político mais radical não é ir para a rua marchar, mas sim olhar para dentro? Para Jung, a resposta era um sonoro sim. O autoconhecimento talvez seja a nossa melhor defesa.